por exemplo, só para a gente ter uma ideia aqui, 30 bebês contra 30% de CBET do button, overall, a nossa frequência de fold tem que ser uns 42% ali, 40%, 43%, né? Contra uma size ali standard, né? De um terço ali, 30% do pote em várias texturas de flop. A nossa frequência de fold overall vai dar uns 42%, a nossa frequência de call 38%, e nossa frequência de raise aqui, somando os dois, não dá aqui 17%, uns 18%, né? Seria uma frequência contra uma size small de um terço, a nossa frequência de check raise seria em torno de 18%, e nossa frequência de fold ali uns 42%. Agora, contra uma size alta, a nossa frequência de fold aumenta. Contra uma CBET de 70%, a gente já vai foldar um pouco mais que 50%. Então, como a gente está jogando em game, né? Claro que tem situações, tem flops, que é onde a gente vai estar face, né, de cara contra uma CBET alta, e vão ter momentos, a grande maioria vai ser contra size small, mas tem momentos que a gente vê que os vilões fazem size maior. Então, overall, se a gente pensar bem em nossa frequência overall de fold, nesses 30 blinds, vai ficar próximo ali de uns 45%, 46%, né? Alguma coisa nesse sentido. 50 blinds efetivos, a nossa frequência de fold, como eu falei, diminui, né? Lembra que 30 blinds efetivos versus 30% era ali, tava uma média de 42%, 43%. Agora, 50 blinds efetivos caiu para 39%, então a gente está foldando menos para CBET, deve foldar menos para CBET no flop 50 blinds comparado com 30, né? E assim vice-versa. Quanto menor o stack size, um pouquinho mais de fold, quanto mais deep a gente vai estar, menos a gente deveria foldar para CBET. Contra 70%, lembra que a gente acabou de ver no de 30 blinds era 52%, 53%, caiu para 49%. Então isso comprova do que eu estava falando antes, né? Quanto menor o stack size, então isso vai cada vez vai sendo uma verdade. Então, por exemplo, você vai jogar 20 blinds efetivos, você não vai poder defender o mesmo range de call, ou enfim, continuar para o turn river, o mesmo range que você continua com 50 blinds efetivos, né? Por questão de blind odds, que eu estava comentando, a realização de equidade menor, porque os vilões vão ser beta flop, chovar mais turn, enfim, você vai ter menos realização de equidade, beleza? Tô mostrando isso aqui, galera, porque é um ponto muito interessante. Eu vou já deixar falar quem pegou, só para não perder o fio da meada. Beleza. Tenho observado, tá? Tenho rodado alguns filtros e... Acho que tem alguém aqui que tá... Acho que é o Roberto. E vários jogadores, não somente um ou dois, que eu tô analisando individual. Por que eu até decidi fazer stop? Porque eu tenho rodado alguns filtros e eu tenho observado que alguns jogadores jogando no Big Blind e versus CBET no flop, do button, de late position, tem foldado muito mais do que essas frequências. A gente já peguei vários jogadores que provavelmente essa frequência aqui seria 60%. Entendeu? Então vários jogadores que analisa. Se eu botar aqui. Não vai ter como aqui agora, vai ter que rodar o report. Mas enfim, a frequência de fold para CBET vai ser maior do que essa porcentagem. Pode falar quem estava falando? Alguém estava comentando alguma coisa? Oi, era eu, Jimmy. Esses bottom pair, é só para eu ter uma ideia, assim, mais ou menos, que provavelmente eu fodo bastante do Big, eu acho que eu devo estar na casa de uns 52, 53, com 20 blinds ali, tipo, o bottom pair a gente está defendendo numa frequência boa ainda? Sim, sim. Tipo, Eu acho que o sem a bottom pair, equidade adicional. o bottom pair ele só vai começar a foldar dependendo da size que o vilão tá usando no flop. E depende do flop também, né? Depende da size que o vilão vai usar, depende da textura do flop. Como assim, Jafim? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai analisar esse board aqui, por exemplo, né? Você tem que pensar o seguinte, esse board acerta muito mais para É quem? tipo esse board, assim. Isso. Como você vai saber se você vai defender mais 7x e 3x do que, né, o 7x, principalmente o 3x, mais comparado do que outros boards? Esse board, ele acerta muito mais o range do imposition ou o nosso range, né? Ele irrita médio, ou ele irrita, ou ele acerta muito bem
o range do imposition. Esse flop vai acertar bem, não vai? De certo modo, mas não tão quanto um board, por exemplo, rei 10 e 3, por exemplo. Um rei vala 3, né? Um Ás 10 e 3. Board com brothers, board com high cards, vão irritar muito mais o range do open raise do que o nosso range do big blind. Então, se o vilão pega num flop desse, sei lá, rei 9 e 3, rei 10 e 3, ele beta essa size ou beta 70%, a gente tem que começar a foldar os bottom pairs. Por qual motivo? Porque é uma das coisas que a gente tem que pensar sobre. Quando você vai pensar se você também vai defender um pouco mais, dar check raise ou defender um pouco mais, tem que pensar os turns e rivers. Nesse board específico que eu estou olhando, vão ter turns e rivers que vão melhorar. Eu consigo achar facilmente turns e rivers que vão melhorar a equidade do meu range no Big Blind. Aí você tem que perguntar para si, analisando o flop que você vai estar jogando. Sim ou não, entendeu? Esse flop, de certo modo, né? Tipo, a gente tem um 7, o 3, a gente tem um 8, a gente tem um 6, a gente tem um 5. Então a gente tem alguns turns aqui que vão splitar as equidades, né? Não vai favorecer tanto assim o range do position e vai começar a favorecer o nosso range que a gente defende aqui. Agora, se o flop é rei 10 e rei vala 3, cara, a gente não começa a procurar muitos turns e rivers que vão ser melhores para o nosso range, porque um board rei vala 3, tipo assim, o que vai melhorar nosso range? Do Big Blind. A gente dá check call flop, o que melhora? Tipo, o Ás melhora pra ele, o 10 melhora pra ele, o Rei e o Vala melhora pra ele. Tipo assim, e mesmo se bate uma Blank, não é um turn que vai melhorar drasticamente o nosso range. Pensa um flop Rei Vala 3, né? Rei aqui de copas, Valete Espada um 3 e bate um 4. Não vai melhorar o nosso range do Big Blind. Não tem assim muitos... Eu com uns 20, 25 blind, provavelmente eu tô foldando esse 3, assim. Tipo, pro botão acho que ainda não. Acho que o botão, cutoff do call, mas versus EP, MP, eu tô foldando esses que não melhora nada, assim. Basicamente eu tô jogando pra trincar ou pra fazer 2 pares, eu acho. Ô, Jefinho, com esses stack 20 blinds assim também, a gente pode começar a dar chove com os bottom? Check chove? Não. Depende. Esse por isso que é um tópico muito complicado, galera. Porque assim, depende do board, sabe? Você não pode colocar como estratégia overall. Porque, por exemplo, igual eu te falei, uma coisa, você tem 20 blinds, 15 blinds, e você dá check shove num flop desse. Outra coisa é um board rei vala 3. Não é a mesma coisa você chovar o 3x num board desse, pra num rei vala 3 você chovar o 3x. Essa é o grande tipo assim, com 15 blinds aí num desse aí, você acha tranquilo dar check shove? Se você Eu não tenho muito check shove, assim, pra ser honesto. Acho que porque assim, o Pio ele não dá muito check shove. Acho que o check shove tem que tomar cuidado se vocês estão dando muito check shove. Porque quando você dá muito check shove flop com 20, 18, 25 blinds, praticamente você está facilitando a vida do imposition, né? O Pio ainda ele dá, a teoria ainda ele dá check raise essencial win para foldar ou para dar call com 25, 20 blinds efetivos. Ainda ele tem check raise essencial win para foldar e pro valor. Então, só que coisas para a gente pensar sobre. A gente tem que pensar nos nossos ranges pré-flop e como o board interage com cada range. Teremos mais equity, EV, alguns boards e outros não. Então, como eu estava falando, em alguns boards a gente vai ter mais futuro EV, mais EV e mais equity, e em outros boards não. Quanto mais EV nosso range tiver, mais mãos marginais podemos defender. Então, é isso que eu estava até comentando. Quanto mais o flop acerta, mais o nosso range do big, mais mãos marginais a gente pode defender. Por exemplo, contra essa size nesse board, é um board um pouco mais marginal, é um board um pouco mais molhado, um board que pode acertar um pouco mais o nosso range do big. Por exemplo, a gente vai poder continuar aqui com a mão como, mesmo contra essa size, uma mão como dama 6 off com a dama de espadas, ou dama 6 de copas, ou dama 8 de copas, ou uma mão como dama 5 com a dama de espadas, entendeu? Ou jogar de check raise, ou da check call, enfim. A gente continua com mais essas mãos um pouco mais marginais. Agora, se o flop vem, em vez do lugar do 10 de copas, é um rei de copas, um valete de espadas e um 3, a gente já não vai continuar com tantas mãos marginais como nesse flop, ok? O tamanho dessa bet está enfrentando. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, o tamanho dessa bet. Essa size ele fez meio pot. Essa size a gente tem que começar talvez a foldar algumas mãos marginais que a gente continuaria contra um terço, né? Então, é uma coisa que vocês têm que pensar. Quanto maior a aposta, mais a gente vai foldar, beleza? Outra coisa que vocês têm que pensar.
O vilão, vocês têm que ter ideia se é o board, ele tem que ser sebetado mais com size alta ou mais com size baixa. Por exemplo, ó, você tem que pensar, o vilão está sebetando uma size small nesse board que não acerta de certo modo o meu range do big. Eu sei que ele tem que polarizar a estratégia dele, betar uma size alta ou dar check. Mas eu estou vendo ele betando uma size small. Por exemplo, esse board aqui vai ter provavelmente um pouco, não tanto essa size, mas eu acredito que ele vai ter que polarizar mais a estratégia de c-bet dele. Ele vai ter que betar mais size alta ou da check, de modo geral. Ou tão como naqueles boards assim, 9 high, alguns boards 10 high, alguns boards 8 high, 9 high, a gente sabe que o vilão tem que betar alto ou da check. Se você vê o vilão betando size small em boards que deveriam ser betar sizes maiores, é um motivo de você continuar mais amplamente o seu range. Outra coisa que vocês têm que pensar também... Até mesmo punir com raise, né? Isso. Até mesmo punir com raise. Mas o principal ponto é foldar menos, né? E aí você vai adicionando mais check raise, adicionando mais check call, mas o principal ponto... Por exemplo, se ele faz aqui 2 blinds, ou ele faz nem 2, na verdade, ele faz 1,5 aqui. A gente vai ter que continuar muito amplamente aqui, né? A gente vai ter que continuar bem amplo, porque não é um bot que ele tem que ficar betando muito 1.5, né? Betando ali 30%, 25%. Se você vê um vilão betando do button 25% no board, 10-7-3 flush draw, 10-7-4, 10-8-5, 10-8-6 flush draw, 10-8-5, é porque ele tá betando essa size, ou ele tá betando a size errada. Então vocês vão ter que continuar mais de raise e mais de call. Outro ponto também que vocês têm que pensar é a frequência percebida de c-bet. Como assim, Jefinho? O vilão, ele tem que betar todo o range nesse flop ou não? Vocês sabem, tem várias texturas de flop que a frequência de c-bet, dependente se ele tá abrindo do button, de EP, é 100% de c-bet. Então, se o vilão estiver c-betando 100%, ele não tá errando. Ele tem que c-betar 100% mesmo. Então, você não vai, provavelmente, em bots que ele vai c-betar 100%, provavelmente você não vai ter que fazer nada drástico, assim, na sua frequência de defesa. Aquilo que eu estava pensando também é muito importante vocês pensarem, novamente, eu consigo ver vários turns e rivers que vão melhorar a minha equidade do Big Blind, sim ou não? Por exemplo, uma coisa é um board, como eu estava falando, deixa eu pegar aqui, um board mais... Esse board aqui, por exemplo. Deixa eu dar qual aqui, ok? Olha esse board, galera. Vocês não concordam comigo que vocês conseguem me falar de forma bem clara e fácil vários turns que vão melhorar, vários turns e rivers que vão melhorar nosso range do Big? Não é fácil falar isso? O 4, o 7, o 5, o 9, né? O 6, o 3, todos esses turns vão melhorar o nosso range do Big Blind. Vocês não concordam comigo? Uhum. Né? Um board desse é um board que a gente tem mais EV futuro. A gente tem vários turns e rivers que vão melhorar o nosso range de Big Blind. Com isso, a gente defende... A nossa frequência de defesa tem que ser bem alta numa textura de flop 10. Tanto como check raise, mas também como check call. Né? Agora, um board como... deixa eu ver um board aqui. Esse, por exemplo, né? Vala 9 de copas. Enfim, é um board que já não tem muitos turns que vai mudar drasticamente as equidades. Tipo, mas Jeff, mas a gente bater aqui o dama, a gente segue. Bater um 8 aqui, a gente consegue representar. Mas ele vai ter todas as sequências também. Uma frequência bem alta. Ao mesmo tempo que a gente segue, o imposition vai ter todos os combos que ele vai seguir também. E tem, claro, copas, que vai melhorar um pouco a nossa equidade, mas assim, também ele vai ter ainda flushes. Então, assim, se você pensar bem, bateu o Ás, não melhora tanto, bateu o Rei, não melhora tanto, bateu a Dama, não melhora tanto, bateu o 8, é close, porque o 8 dele vai ter Dama 10 aqui no range dele, Dama 10 off, Dama 10 sutas, né, 7, 10 sutas. Então, assim, melhora pra gente, mas vai melhorar pra ele também um pouco, né, ele vai continuar ainda tendo nuts, né, bate o 2, mais ou menos, melhora um pouco pra gente, mas o 3, o 4, o 5 é o que? Blank, né, o vilão ainda vai ter todas as mãos fortes, então, tipo, não vai mudar muito o range, então a gente não consegue achar uma quantidade muito alta de turns e rivers que vão melhorar a nossa equidade, como nesse board que a gente estava vendo aqui agora. Agora não, esse board aqui, a gente consegue fazer mais nuts, tem alguns turns que a gente vai ter mais sequências e 2 pares do que o vilão, do que comparado naquele board. Então a gente vai defender, aí vem a pergunta dos bottom pairs, galera. Então a gente vai defender mais bottom pairs numa textura de board dessa do que numa textura de board dessa comparado.
Vocês não concordam comigo? Porque tipo, se você dá call com muito 2x, o que vai melhorar? O que você vai poder dar com Donkey Bet, Turn River, num board desse? Não tem muitas coisas. O que você vai dar call? O que você vai melhorar drasticamente o seu Turn River para você poder value betar ou até mesmo transformar em blefe, né? Ou quando você tem o 2 aqui, por exemplo. Não tem muita coisa para melhorar. Agora, se você tem um 5 aqui, já tem mais turns. Por exemplo, você dá check call aqui com, até mesmo com Ice 5, o turn vem um 6, você já vai poder sair Donkey betando. Você tem um, tipo, Vala 5, você dá check call flop, o turn vem um turn vem um 7, um 5, o turn vem um 4, o turn vem um 6, o turn vem um 9, você já vai poder sair liderando no turn. Aqui não, tipo, você vai dar check call flop, mesmo se bate a dama no turn, você não vai ter lead turn, porque a dama ainda é uma carta que melhora pro range dele. Então vocês estão entendendo isso? Então depende do board essa questão dos bottom pairs. Vão defender mais os bottom pairs, mãos mais fracas em boards que você vê, que é mais molhada, um board que também acerta o seu range do big, que você vê turns e rivers que você vai poder donkey betar, ou você vai poder transformar em bluff, ou vai melhorar, ou você tem potencial de melhorar sua mão pro turn river, tem vários turns river que tem potencial de melhorar o seu range, aí você defende mais, os bottom pairs são mãos mais fracas. Agora, num board desse rei vala 2, rei 10 e 3, rei 10 e 5, é diferente, ok? E principalmente, e outro ponto que vocês já comentaram que também da onde vem um raise. Uma coisa é do button, outra coisa é do EP. Então, por exemplo, possivelmente a gente não vai foldar nenhum 2 aqui, porque a gente tá jogando contra o range do cutoff, que é um range amplo, ele tá betando small. Agora, se é o TG abrindo, a gente dá call no big, e ele, tipo, beta, a gente já começa a foldar alguns 2x. Ou ele começa a betar principalmente sizes maiores, e quanto maior é a size que o EP tá abrindo, ele começa a usar meio pote, 2/3, aí sim a gente começa já a overfoldar bastante esses bottom pairs, ou até mesmo alguns segundo pares, tá, galera? Então, quanto mais EP é o range, mais even position, posições iniciais, quanto maior a size que ele está usando, mais você vai ter que overfoldar. Vocês pegaram assim, isso? Assim, que... se o EP abre e você beta uma size de 70%, algo do tipo, no caso a gente tivesse um 9-6 suited no big, a gente já começa a foldar, tipo um 9-6 espada. Já começa a foldar já. Agora, contra o button, não. Mesmo ele betando 70%, você não pode foldar nenhum 9x. Agora, se o button beta 70% desse board, a gente já tem que começar a foldar alguns 2x. Não todos, mas a gente folda os que não tem copas, por exemplo, entendeu? Não folda os que tem backdoor. A gente já tem que começar a foldar uns 2x, porque ele betou 70%. Agora, como ele betou um terço, a gente paga os 2x. Agora, contra o button, mesmo ele betando 70%, a gente não vai poder foldar nenhum 9x, o cutoff button, porque o range dele é muito amplo, né? E ele não vai conseguir proteger tanto o range dele. A gente tem mais showdown, a gente tem mais equity do que contra o TG, entendeu? Agora, contra o 3G betando 70% no board dele, a gente já tem que começar a foldar até uns 9x, possivelmente. É isso. O que eu tenho aqui? Outra coisa que a gente estava comentando, só para falar, como regra, nós devemos foldar mais versus C-Bet contra EP do que contra o button, a gente está falando, mesmo contra sizes idênticos, tá? Isso a gente acabou de falar, Nice, que eu tenho uma anotação aqui, que mesmo que o button ou o cutoff C-beta 70%, e o TG C-beta 70%, a gente não tem a mesma defesa, né? A gente acabou de comentar isso. Mesmo os dois fazendo a mesma size, o TG fazendo 70% nesse board e o button fazendo 70% nesse board, a gente tem frequências de defesa diferentes. A gente vai defender mais aqui contra o button do que contra o EP, né? Mesmo EP, até mesmo com um terço. Vamos supor, o cutoff e o button aqui fazendo um terço nesse board, a gente vai ter uma frequência de defesa. Agora, se o TG faz um terço aqui, a gente já não vai defender a mesma coisa contra um terço contra esses dois. Por quê? Por exemplo, a mão, principalmente assim, uns backdoors mais fracos. Aqui eu não foldo muito. Vamos supor que aqui nem um Ice 5 off com As de copas. Eu não vou foldar aqui. Agora, se o TG faz um terço, eu tenho um Ice 5 com As de copas, eu já posso pensar em começar a foldar, porque o Ice 5 off num board desse contra o TG já é uma mão muito mais fraca do que comparado contra o cutoff ou o button fazendo um texto nesse board. Então, assim, eu vou pagar muito mais mãos que tenham copas na mão, mãos que tenham backdoor de paus, principalmente. Né? Vamos supor que eu pago com a mão como dama 7 de paus. Um exemplo. Eu vou pagar aqui, dama 7 de paus. Só que contra o TG, mesmo que o TG faça essa mesma size, eu não vou pagar com dama 7 de paus. Porque o range do TG é muito mais forte, eu tenho menos realização de equidade, e o dama 7 de paus tem menos equity contra o TG nesse board do que contra o cutoff. Pode falar. E usando, assim, tipo, esses dois boards mesmo, assim, até como exemplo.
A gente vai defender mais, por exemplo, contra uma size small de early position ou uma size alta de late position? Sempre size small. Não chega... Eu entendi sua pergunta. Eu Mesmo, vou defender... mesmo o range Não, sendo mais forte, a gente depende mais contra uma size small de EP do que contra uma size alta de LP. Beleza. Isso, A size interfere muito porque ela impacta muito na matemática do jogo, assim. O que a gente... O ponto é que você vai defender, mesmo contra sizes idênticas, ok? Sim. Você defende menos, igual eu falei. Entendeu? Mas eu entendi sua pergunta. Não, acho que não chega a ser, não. Pode até ser em alguns boards, mas eu não acho que é uma verdade crua e nua, entendeu? Tá. Então a gente vai defender mais... enfim. E claro, Jefinho, o board também altera. Claro que mesmo contra um TG num board desse, a gente não vai overfoldar muito mais só porque é contra o TG. Porque esse é um board que acerta mais o nosso range do Big do que contra o TG. Ok? Então depende... Tem algumas exceções que a gente vai defender quase a mesma frequência contra o TG do que contra o Button. Somente nos boards assim, 4... tipo esses boards muito low e conectado, muito baixos e conectado. Que faz sentido, né? Outros boards que a gente vai ter uma frequência de fold alta. 3 cartas com Broadways. A gente tem uma frequência muito alta de fold para C-Bet. Assim, teoricamente falando, eu acho que até uma lógica, né? Tipo, um board como esse aqui, por exemplo. Esse é um board que a gente vai... não um monotone. Sei lá. Eu tô pegando aqui uns monotones. Esse aqui, talvez. Um Ás 10-9. Uns boards assim... Com duas... Tipo, um Ás vala 10... um rei dama 9, dama valete 10, entendeu? Rei dama vala são boards que a gente vai ter uma frequência bem alta de fold para C-Bet. O que eu Até tô falando? pelo próprio range mesmo, né? Que tipo, vai acabar acertando a parte do meio do nosso range e toda a parte de baixo ali vai ser... Não vai ter e outra como coisa, defender mesmo, né? Natural. Isso é natural. Outra coisa, existe... eu pergunto para vocês, tá até interessante aqui. Por exemplo, um board como esse, dama 3, tá? Vocês dão call, tá? Enfim, dama 3. Vocês acham que se o flop fosse dama, em vez de ser dama 3, mas fosse dama 3-3, vocês acham que é jogada da mesma forma? A frequência de fold não altera muito? Os ranges, eles interagem da mesma forma? O flop dobrado não tem essa mudança de ser a dobra carta alta para uma dobra de cartas medianas e baixas? Eu acho que pode começar a jogar muito mais de check raise, né? Quando der dama 3-3. Isso. Talvez. Então, mas em questão de defesa, de continuação, você acha que qual é a frequência que vai ser a maior frequência de fold? Nesse dama 3-3 ou no dama 3-3? Eu acho que no dama, esse aí vai ser mais de fold que no outro. Eu também acho. Isso. Porque eu ia falar, um dos bosses que a gente vai ter frequências maiores de fold também, que a gente não vai poder fazer muita gracinha, por exemplo, é nesse. E eu fiz esse check. Eu já não sei se é tão bom, entendeu? Na verdade, eu acho que eu deveria ter foldado. Porque esse é um board que, cara, tipo, minha mão é muito fraca, o 6 e 7. Eu só tenho o 6 e 7 só é acima do 3. Agora, se o flop fosse dama 3-3, esse check raise tinha total sentido. Tipo, dama, em vez do 3 de dama de espadas, um 3 de espadas. Aí, beleza, dá esse check raise. Eu tenho um block, eu tenho vários backdoors, eu tenho o 6 e o 7 é maior que o 3. Agora, nesse aqui, não. Esse aqui, o vilão tem vantagem range, ele vai ter mais trincas. Apesar de a gente ter muito combos de dama X, mas como ele abre o nosso range é maior do que o do cutoff, a frequência de trincas é maior por imposição. A gente vai ter muito mais mãos air total do que o imposition aqui. Então, por esse motivo que a gente... Pode falar. Quando é dama 3, a gente vai ter as trincas, né? E vamos ter os bottom pairs, que o 3 ali, no caso, que tipo, não tem uma equidade tão alta, né? Mas quando é tipo um dama 3-3, a gente vai ter as trincas e ainda vai ter o top pair de dama, que tipo, tem uma equidade melhor do que um... Isso. Jefinho, eu tenho duas perguntas aproveitando aqui. Quando a gente tem esse 3 aí, sei lá, um rei 3 de copas, a mão a gente joga mais por check raise, mais por call, assim, geralmente, acertando os 3. Provavelmente os melhores 3, eles... vai ser o mix, né? Tipo, talvez os melhores 3 você dá check raise, Ás e 3, rei 3. Uhum. E os piores você também dá. Tipo, os medianos, assim, um vala 3, um 10 e 3, 9 e 3, possivelmente ele vai jogar check call.
E aí ele pega também um 3-2, um 3-5 para jogar de check raise, entendeu? Pega os piores 3 e os melhores 3. Tipo, meio que polarizado com o bottom pair. Os 3x medianos, ele joga mais de call. Tipo, vai lá 3, 10-3, 9-3, 8-3. Possivelmente check call. Mas é um 3-2, 3-5, 3-4, joga de check raise, entendeu? E uma outra pergunta aqui. Tipo assim, se a gente tem essa dama contra o range do EP, a gente joga só de check call, como jogaria com esse jogador? Ou tem frequência de check raise com a dama? Não, a dama sempre vai ter frequência de check raise, tanto contra o Tough Boot, mesmo contra o TG. É a mesma coisa, acho que vai dar check raise com as melhores, né? Ô, Jeff, até se quiser aproveitar, que acho que entra no mesmo embalo. Tipo, eu já ouvi gente falar que, tipo, bordo dobrado, a gente deveria defender basicamente o nosso range inteiro de check raise, né? Tipo, faz algum sentido isso? E eu, às vezes, até me sinto incomodado, assim, porque, tipo, tem algumas situações que eu tô no Big lá, tal, o cara se beta, e daí eu falo, putz, cara, tipo, essa mão seria uma mão ok para dar um check call, talvez, sabe? Mas, e daí eu sempre não, joga mais de check raise, assim. joga mais check tipo, raise. Vai ter muito pouco check call mesmo, assim? Tipo... pouco. Vai ser mais esse highs, em geral, mais então, alguns highs, esse high só. É aí que é a pegada, velho. Tipo, esse high, assim, essa parte, velho. É só esse high, basicamente, né? E alguns 3x, algumas damas X pra você ter que balancear ali, mas... Só voltando ali, mas eu acho que o dama, a trinca ali, a gente joga melhor de check call pra camuflar ela do que check raise. Eu acho que você afasta muito Não, o vilão, mas você tem que dar por valor, porque senão o problema, nunca pense assim, porque senão blinds? Você fica... Sim, porque você tem que tomar cuidado pra você não só jogar de check call com as trincas, porque isso aí seu range de check raise fica muito desbalanceado, aí você praticamente só tem blefe. Porque se você tá dando call porque com todos os seus... aí, né, com 26 blinds. Mas se você dá quase só dá call, grande maioria das vezes com a dama, e aí quando você dá check raise, o que você tem? Tem os bleefs também, com só range condensado ali. Mas aí não tem dama, né? Aí já tá ruim, né? Tem que colocar um pouco no range também, né? Por valor, né? Hein, Jeff, só para não tomar muito tempo, a pergunta aqui, aquele flop que o cara abre lá de UTG bate 8, 7, 5, você tem Ás e 6 na mão. Qual que é a frequência de donk sua, assim, geralmente, no flop? Não é muito alto. Acho 8, 7 e 5 não vai ser mais o board mais baixo. Tem que ser mais baixo, mais conectado contra o TG. Mas geralmente donk 1/3. Um donk 1/3. Donk 1/3, né? Tem que ser um Vala 2. Vou virar um beta, né? Tem frequência de call, mas tipo, a frequência de raise é quase o triplo, entendeu? Boris, que tava mais perguntando. Tipo, sempre vai ser board dobrado, a frequência de raise vai ser maior que a frequência de call, né? Ele tá, tipo, quem falou dos Valet X, dobra, né? todos os Valet X, na verdade, estão dando low. check raise. Né? Então, tipo, você vê que só o Vala 2 que da tá... dobra, Jeff? Tipo, o board dobra high, ou dobra low, ou dobra média, tipo, independente. Dependente. Claro que o que a dobra low vai dar melhor, mais... né? Dobra low, você vai ter mais check raise ainda por blefe. Não é nem pelo raise. A minha dúvida é mais o check call mesmo. Tipo, não é qualquer um. Você vê que só dá check call com alguns ice highs e alguns rei highs ali, e basicamente. Daí, tipo, às vezes no board do Ice X consegue dar uns call com uns rei high mais também, né? Basicamente. Porque no Ice 2 você vai foldar mais ainda do que nesse board, né? Tipo, um Ice 2, essa frequência de fold... direito, né, o range. Mas basicamente vocês podem observar os flush draws, dando check raise, uma frequência bem alta, cartas que tem espadas. Então aqui eu vou dar check raise. Todas as minhas high cards que tem ouros na mão. Então, tipo, todos os meus eyes, quase todos os meus eyes X de ouros, principalmente os piores. Os rei X com rei de blockers de ouro. Eu começo possivelmente a dar mais... obviamente check raise, e claro, os flush draws de ouro também. A questão do bottom pair... tá dando bastante check raise, até mais do que eu imaginava. Se vocês pegaram os dois aqui, tá dando muito check raise, ok? Então, os bottom pairs jogar mais de check raise mesmo, de forma geral. Eu imaginava que os medianos dariam um pouco mais de check call, mas não, tá jogando praticamente todos os 2x estão jogando de check raise.
Ok. Então, agora só pra gente pegar aqui que seja interessante. Beleza, e você dá check raise no flop daquele, bate um turn como 10, 9, uns O turns que você meio faria? assim. Cara, nesse dama 3, eu acho que eu tendo a dar mais check, porque eu vejo muito a dama fletando meu check raise, né, por trap, assim, e deixando eu atolar. Mas se é um flop dama 3-3, eu acho que eu tendo É que o bottom pair confunde muito. Eu sei que confunde, porque para muitas pessoas é contra-intuitivo, né? Antigamente não tinha isso, né? Com Pio, muita gente começou a dar check raise em pós dobrado por causa do Pio Solver, né? É muito contra-intuitivo você dar check raise 3x, porque você não sabe o que você tá fazendo. Você tá blefando, você tá valibetando. É porque ele é um mix, entendeu? Ele tá fazendo isso por proteção, basicamente, negar a equidade, tá? Ele tá meio que negando a equidade de o imposition realizar muito mais a equidade dele. Então, é meio que o deny equity, negar a equidade. Um pouco de blefe, um pouco de valor, tá? Um pouco, assim, de semi-blefe, mas é mais por semi-valor mesmo. É porque você toma call de mãos piores no board desse, você dá check raise com né? os 3x, você vai tomar call de muitas mãos piores. Só que quando ele Mas dá call no flop e vai pro turn, já muda. O que você quer mesmo é acabar a mão aí, né? O que você, tipo assim, meio que quer mesmo. Não é tão assim. Eu acho Tipo, que se ele turn vai dá dar pra call dar com mais mãos uma small, piores. talvez. É que eu acho que assim, contra o range de C-bet, o nosso 3x ele ainda vai ter uma equidade ok. Tipo, vai ter uns autofold lá e tal. Mas Isso. aí depois que o cara dá call, já muda, porque o range do cara já muda totalmente. Já muda totalmente, entendeu? Saquei. Você dá raise aqui, não é necessariamente, eu dou raise com 3x e afim, eu vou ter que dar outra, eu vou transformar em blefe, turn river, vou dar win. Não, você Acho que o vai... maior Depende evento da do check, raise, então, né? o maior Aí no evento do turn... raise com 3x é receber os folds imediatos mesmo. Daí, tipo, se não recebeu, daí acho que é reavaliar a situação, né? A frequência de check turn após check raise é muito maior, né? Tipo, muito maior. Depende do turn, por exemplo, no turn 10, ele tá checando todos os 2x, aí ele dá check, vilão, sabe? Por que o vilão tá betando meio pote? Talvez teria que ter sizes menor, mas se ele beta meio pote, você começa a foldar, né? Claro, os piores 2x. Então você vê que ele basicamente ele tá negando a equidade no flop, mas ele não é uma mão que você vai dar check raise, vai continuar turn river, entendeu? Uma frequência alta, porque é uma mão fraca. Ela tem equidade no flop, mas no turn river... Agora depende do turn, entendeu? Aí o vilão da call, turn sim, 4, por exemplo. E na real eu nunca sabia, eu sempre achava que eu tava foldando demais, assim, tipo, foldando essas paradas no turn. Assim, eu falava, puta, e agora o que eu faço que você bota um pair aqui, né, cara? É muito difícil de jogar. E você vê que. Só que depende do turn, né? No turn 4, ele tá continuando betando, porque ainda você toma call de mãos piores, ainda o vilão vai ter vários ace highs flush draws, entendeu? Então depende do turn, entendeu? Aí se eu até colocar o turn aqui, após ter dado check raise no board desse, eu tô colocando vala 2, que é a mesma coisa. E aqui não vai demorar. Mas aí vai... Da mesma forma, ele também vai ter uns check com a trinca lá, né? Tipo, quando bate o 10, naquele caso lá, né? Aí provavelmente vocês vão continuar só betando, o turn bem low, aí você bet small, né? E aí provavelmente ele vai pro check fold river, né? Óbvio. Tipo, qualquer river que bater, ele vai provavelmente a grande chance de ir pro check fold. Então depende do turn também. Se o turn tipo, quando ele dá esse call turn aí, é muito... Tipo assim, eu vejo muito vala, né? Tipo, ou com 9-9, 10-10, essas mãos assim, ais, rei, né? Que você tem que foldar river, né? Isso. Essa mão que acho que eu não deveria ter dado. Enfim, aí eu vou dar bet aqui. Travou. Vamos colocar aqui esse base bot, só que eu vou colocar outro bot, tipo, que vai fazer mais sentido. Por exemplo, em vez de ser dama 3, seja um dama dama 4-4, entendeu? Aí eu dou check, o vilão bet small. Você vê que ele já até beta menos, né? A dobra do 4 já não é tão boa para imposição, você vê que ele já polariza mais a estratégia dele. Agora um dama 4 já beta todo o range, né? E aqui já faz mais sentido esse check raise que eu dei, ó. 7-6 com o 7 de espadas. 6 e 5 com 6 de espadas. Por quê? Porque o 4 tem bastante no range do Big comparado ao range do imposição. Então, a gente continua muito mais amplo. Até de call também, na verdade, ampliou foi a frequência de call também.
E até ao contrário, né, que a gente vê agora, num dama-dama vala-vala 2, provavelmente um vala 2-2, a nossa frequência de raise é maior. Apesar da nossa frequência de fold ser maior, mas a nossa frequência de call é maior, entendeu? Num dama 4-4. Então a gente dá mais check call no dama 4-4, porque a gente tem todos esses ace highs para dar call, vários reis highs, que vão ter mais equity de valor de showdown do que num dama 4, entendeu? Isso que eu tô querendo falar para vocês. Então a gente observa que num board desse aqui, na verdade, a gente vai jogar mais de check raise ou fold do que num dama 3-3. Dama 3-3 ainda a frequência de raise vai ser alta, mas não tanto quanto num dama 3-3. A gente Tipo vê assim, que é menor. Num dama 3, a gente pode jogar o 4-4-5-5 de raise, enquanto no dama 3-3 a gente pode jogar o 4-4 de call, né? Que aí, no caso, igual tá aí, tá jogando os 3-3. Não, os pocket pairs, o 3-3-2-2 aqui tá dando call, né? Mas e no outro a gente joga de raise, né? Tipo, vamos supor, volta lá no outro tipo. Não tem nem os pocket pairs, porque tá chovendo pré-flop. Tá chovendo, né? Tá. Jeff, essas mãos tipo 6-5, 7-5, 7-6, 8-7, 9, é tudo o flush draw, né? Que ele tá jogando de call, ou não? Flush draw em board dobrado. Ou backdoor. Flush draw, vocês podem observar que a frequência é muito alta de raise e flop. Sempre flop dobrado, flush draw. Ou se o seu flop dobrado é flush draw, ele vai usar muito essas cartas que tem a blocker ou flush draw. É tipo, uma das maiores, tem que ter o blocker, né? Então acho que eu deveria ter foldado aqui, né? E ter dado check raise se o flop fosse dama 3-3. É isso. Vamos ver aqui, já tem esse set. Aqui eu dei check raise também. É interessante ver. Talvez eu dei check raise, a transformar em bluff, eu não gosto aqui, já analisando agora. Porque eu acho que a gente tem que transformar em bluff alguns bottom pairs contra o Buto. Só que eu acho que eu tinha uma análise errada aqui, tá? Desses bottom pairs. Eu acho assim, bottom pairs, como eu te falei, eu posso jogar de call aqui, porque é um board que eu consigo ver vários turns e rivers, que vai melhorar a equidade da minha mão. Agora, se pra mim transformar em bluff, eu prefiro transformar em bluff esse bottom pair, se é um board, sei lá, rei 9-3 ou rei vala 3, entendeu? Se eu for decidir, que é onde o board que eu tenho menos equidade, aí eu transformo mais em bluff esse dama. E mesmo se ele bets mais small, por que foi meu intuito? Eu sei que esse board eu acho que ele tem que polarizar mais a estratégia de c-bet dele. E aí talvez eu pensei que ele não usou uma size tão alta o tanto que deveria. Mas 10, 7, 3, mas ele é flush draw, né? Pode ser esse 2, 8, 3, não sei se vai ser a mesma coisa. O 10, 8, 3 é o diferente do 7. Acho que na verdade seria mais para um 10, 7 e 5. Eu acho que nesse board ele pode betar bastante meio pote. Então acho que foi um erro meu ali. Mesmo que ele beta small. Se vocês podem pegar os 3x, não tem check raise. Tem ali uns 7, 3 de espadas, 8 e 3, que é 2 pares, e 9 e 3 de espadas. Então não tá transformando 5 e 3 só call, dama 3, rei 3, não tá dando check raise, mesmo contra o vilão betando size small nesse board Button vs Big Blind, não tá transformando muito esses 3x em bluff, só tá dando call mesmo. Então foi um erro ali da minha pote ter transformado em bluff. Deixa eu ver aqui, se fosse um dama... se fosse um rei dama 5, por exemplo. Bet small. Só o 5x dando mais call também. Então bottom pair, você vê, não tem essa frequência de raise tão alta contra o bottom. Tá jogando mais de call mesmo. A gente não... Talvez do range do bottom é imenso também, né? Tipo... vê só. Aí você vê no Ice Rei 5, que é um board muito melhor pra ele. Aí ele pega um 5-4, um 5-3... seria mais no Ace High, assim, tipo um 5-2, que tem essa lógica, 5-3, 5-2, 5-3, 5-4. Mas seria mais nesse Ice Rei 5 que faz sentido, vai ser muito. Não tem nenhum turn que melhora muito. O nosso range aqui é um range que é muito melhor pro range do Imposition. Aí tem sentido ele começar a dar check raise com esses 5x, porque você faz foldar várias mãos melhores, né? Você faz foldar
começa a fazer foldar um 7-7, um 6-6, você começa a fazer foldar várias duas overs, né? Que você não vai conseguir continuar pagando nunca turn river. Isso ainda tem certa equidade, né? Ele dá as brocas e tal. Mesmo no board desse aqui, ele bet small. Ó, você vê que no Vala 4-3 ele bet small, não tem muito, só tem um Ice 4 que mais é por valor, os 4x, aí tem um 5-4 ali, mas é o de espada. Então, assim, contra Button, a não ser no Ace High ali que a gente viu, não tá. A gente overall jogar mais de check call com os bottom pairs. Eu acho que eu comecei a dar muito check raise com esses bottom pairs. Ó, 4x dando call, só 3x dando call, então os bottom pairs só jogando de check call, não tem muito check raise. Agora, se a gente pegar aqui que eu queria ver, talvez contra o TG, que seja interessante a gente ver. Talvez contra o TG a gente pegar esses mesmos flops. Não sei se ele vai começar a dar check raise uma frequência maior. Por exemplo, ele bet small. Você vê que ele tem um check raise ali. Não nesse board necessariamente também ele vai ter muito check raise com bottom pairs. Tem um 4-2 ali. Mas o 5-3 ainda só tá dando call. Então não é um bot que dá muito check raise mesmo contra o TG. Vamos ver outra textura de bot que a gente viu. Aquele mesmo 10, sei lá, 10-7. Vamos supor o 10-7-3. Ele vai betar alta ali. A gente vai só dar call com os 3x também. Não tem muito check raise. Então, bottom pairs. A princípio que a gente tá vendo 30 blinds, talvez a gente queria, talvez seja mais que 50 blinds efetivos a gente possa ver. Então, vamos ver se a gente é uma verdade. Então, assim, a princípio, galera, que a gente tá observando aqui, 30 blinds efetivos não tem uma frequência muito alta de check raise com bottom pairs, tá? Basicamente, que a gente viu em várias texturas de flop. O que a gente pode tentar ver é com 50 blinds efetivos, se talvez comece a dar mais check raise com esses bottom pairs. Aí a gente vai chegar à conclusão que seria mais deep stack para a gente usar os bottom pairs para check raise. Tá vendo aqui os 2x, ó. Talvez a gente tá vendo, ó, 6-2, 5-2, num board raise 7-2, 4-2, 3-2. Então, mas vamos ver uns boards mais parecidos que a gente tava vendo ali, tipo Vala. Vala 4-3. A gente vê mais 6-3, a gente vê mais 5-4, então meio que eu já tô chegando à conclusão, não sei se vocês concordam comigo que a gente tá observando 5-4, então a gente começa a pegar mais esses bottom pairs aqui, para dar check raise mais deep stack do que short stack. E foi igual você falou, né? O topo e o fundo, né? O meio ficou mais de check call. E o Wise 3, Rei 3, foi como você tinha falado anteriormente. E só que mais deep stack, né? Acho que 30, 20 blinds. Não tem, até que muitos de vocês estavam perguntando, Jeff, 20 blinds, a gente vai dar o win com esses bottom pairs? Não, a princípio parece que só jogando de check call mesmo, né? Porque 30 blinds a gente viu que não tinha check raise de 5-4, de copas, de paus, não tinha 5-3, essas frequências aqui, não tinha 5-4, só tava jogando de call com esses combos. Até um dama 4 aqui tá dando um check raise, um dama 3, alguma frequência que 30 blinds efetivos a gente não via nem um pouco dessas frequências aqui. Então, nice ver isso. Deixa eu ver aqui. Tá, eu deveria ter só jogado de... Mas esse combo aqui eu acho muito ruim pra dar check raise de qualquer forma, mesmo contra essa size. E é um bot que eu acho que ele pode usar essa size, não é um bot que ele tem que ser betar muito alto. A gente viu que eu acho que seria mais um 10-7-5, 10-7-6, então eu joguei errado aqui. Mas pelo menos tava deep stack aí, né? Mas eu acho que não é muito bom, não. Acho que... Porque é um bot que ele pode betar essa size, uma frequência alta de qualquer forma. E mesmo se fosse pegar um 3x, seria outros tipos de 3x que a gente pegaria. Seria mais como a gente vê ali um... As 3 espadas, 5-3 com 5 de espadas, alguma coisa assim. Mas eu acho que eu só jogaria de call agora. Aqui...
Aqui eu decidi jogar de check raise, eu acho que é ok, né? A gente tem um 6. Outra coisa, o vilão tá betando small num board que deveria betar mais polarizado, mais meio pot a 2 terços, então por esse motivo eu acabei decidindo jogar de raise. Vamos ver esse board que seria... Qual a gente tá falando de... pode ser pegar aqui de 8... 875. Vamos ver se tem esse board. Tem um... Não tem esse 875 não, Rainbow não. Acho que eu tenho aqui... É muita simulação pra gente ver, né? Deixa eu fechar aqui. Acho que eu tenho aqui... de 30, um board um pouco mais parecido, talvez. Mas é flush draw 7, 6 e 5. Aí você vê que a estratégia ele deveria checar bastante nesse board. E se ele beta, seria alguma coisa como os 4x, eu acho, né? Os 4x? Não. Não, acho que aqui tá muito diferente esse board, né? Acho que não tem exatamente esse board aqui. Tinha um outro lá que era um 8, 6 e 5, que é mais parecido, eu acho, né? Que era flash draw também, mas acho que é mais parecido que esse. Aqui eu acabei decidindo da check raise e o vilão fez essa size. Eu tenho 2 pontas. Interessante, né? O que vocês fariam aqui? Ai, caralho. Eu acho que, tipo, ele não tem 8 e 7 off, essas mãos 7 e 5 Eu off. vou de call. Uhum. Bem perigoso pôr na porta também, mas... Eu também sou perigoso de pôr na porta. Acho que depende, cara. Se é um cara que tá mais disposto a fazer umas cagadas dessa aí... Rebound também, né? Porta. Acho que não, acho que, cara, o grande problema quando ele faz isso aqui, ele tá totalmente polarizado. Ou ele tá fazendo com a mão air, que ele vai foldar sempre quando ele chovar, ou ele tem uma mão formada, ou ele tem trincas, overpairs, 8x, entendeu? Então, eu acho que contra esse hand polarizado que ele faz, não tem muito sentido a gente dar a unha aqui. Acho que tem mais sentido só dar call mesmo. É verdade. Ele ticou. Então, mas de qualquer forma... outra coisa interessante que eu tava até comprovando algumas coisas. Por exemplo, mesmo que o vilão não bete uma frequência alta, né? A gente tá vendo aqui bastante check, betar meio pot num 7, 6 e 5. A gente tá no Big Blind versus Button. Olha a nossa frequência de fold, somente 30%, né? Então, a gente defende, mesmo contra meio pot, a gente defende bastante amplo nesse board do que comparado a outros boards. Por exemplo, a gente pegar um rei 9, 7. Um rei 9, 7, o vilão vai lá beta 67, né? A gente tem 48% de fold. Questões óbvias, né? A gente vai foldar muito mais nesse board do que aquele... Quase para a mesma size, a gente vai foldar mais nesse textura de board do que aquele 7, 6 e 5. Aqui é interessante. O que vocês fariam aqui? Então, igual depois que você explicou que não muda muita coisa, mas eu daria pelo menos um call, eu acho, na broca aí. Rei high. Check call também. Mas, igual você falou de ver nos ranges aí, mesmo o rei às vezes é ruim e tal, não sei o que fazer agora. Se tivesse uma equidade futura no turn ali, né? Um backdoor flush draw, coisa assim. Eu acho que eu não gosto muito desse check raise, não. Acho que eu só daria call. Mesmo com pausa, acho que também só tem que dar call. Acho que eu dou check raise aqui com rei 10, com rei de copas. Ou rei 10 com 10 de copas. Entendeu? Acho que... Porque o vilão tem que betar essa grande questão. Ele não tem que betar size alta, ele tem que betar todo o range zone nessa size small. Então, assim, eu não acho por causa disso eu tenho que alterar muito uma estratégia de check raise, entendeu? Agora, se é um board que ele deveria betar sempre alto e ele betou small, aí beleza, a gente pensar aumentar a nossa frequência de check raise. Mas aqui não. Acho que aqui a gente precisa de mais bloco. Ele tá se betando todo o range dele, ele tá protegido, porque ele vai ter uma frequência boa de top pairs ou coisa melhor. Ele ainda continua tendo uma boa equidade aqui nesse flop comparado ao meu range. E tem vários turns e rivers que vão melhorar a equidade dele comparado ao meu range. Então eu não posso pegar... E eu preciso de mais blockers. Eu preciso de rei 10 com rei de copas aqui, por exemplo. Pra dar esse check raise.
pegar um board e ver se eu acho que eu tenho esse board. Porque ali, o que eu tenho ali, a size não é essa size, seria... Cara, tá difícil. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser aqui, vai ser talvez esse. Mesmo que o vilão beta, tipo, que aqui ele deveria betar, tipo assim, todo o range usando a size bem small, 16%. Mesmo que ele bete essa size, rei 10 não dá check raise, tipo, rei 10 de copas. É uma pequena frequência ali, mas ele também tem que entender que ele tá usando uma size bem menor do que o vilão tá usando ali, então provavelmente vai jogar mais de call mesmo, né? Então, acho que não tem muito de frequência de check raise com aqueles combos. Seria mais o rei 10. Como eu falei, o rei 10 aqui lá é copas, aqui espadas. Rei 10 com rei de espadas ou 10 de espadas faz mais sentido jogar de check raise. Vala 8 dando bastante check raise também, né? Vala 10. Os top pairs, rei Vala. Os top pairs, galera, outra coisa pra gente comentar, que eu já ia até comentar com vocês. Como vocês pensam em dar check raise aqui? Questão de top pairs, o que vocês começam a dar check raise aqui? Tipo, Vala Dama mais. Eu, no caso, né? Vala Dama mais, eu acho. A frequência de os combos que a gente vai usar para check raise por valor, por top pair, sempre ele vai ser os melhores que você dá call aqui. Tipo, os 2 melhores combos que você tá no seu range call. E os que tem backdoor de sequência. Sempre ele pega, porque tipo, você tá vendo que ele tá pegando Vala 7, né? Vala 8, porque além de ter top pair, tem um backdoor de sequência. Então, muitas vezes, principalmente contra size small, e você sempre vai ter uma frequência alta de check raise com top pair, principalmente contra com o top button, late position, quando você tem um top pair mais o backdoor de sequência, que no caso é o Vala 7, Vala 8 e Vala 9. Vala 9 2 par, né? Vala 9 2 par, enfim. A gente vê todos os 4 pagando, a gente vê flush draw, ele pega também os... O flush draw também eu vejo que você pode pegar uns que tem, além de flush draw, normalmente o Pio gosta de pegar flush draw que tenha um overcard e além dessa overcard ou com o kicker, ter um backdoor de sequência. Como vocês podem ver, ele pega muito os rei, né? O rei high, os piores aqui, e as damas, porque além de ter over, ainda tem um backdoor de sequência e tem flush draw. Entendeu? Aí você vê que ele... o 10 e... Então era para pegar o 10 e 2. Ele tem backdoor de sequência, só que o 10 e 2 não tem um overcard, entendeu? Então você vê que ele sempre pega nessa pegada de ter overs, e além das overs, tem um backdoor de sequência draw, tipo straight draw. Principalmente o dama, né? Uhum. Porque, tipo assim, quando a gente dá check raise com a dama e faz alguns rei foldar lá, o Wise já é muito bom, né? Tipo... E novamente você vê que ele pega aqui alguns reis de blocker, tipo rei 3 com o rei de espadas, rei 2, dama 3, dama 2 com dama de espadas, as 3, as 2 com espadas, para jogar de check raise. E outra coisa, a gente vai ver muito mais check raise com espadas do que ouros. Ouros você vê muito mais check call, e muita gente confunde isso, né? Acaba achando que tem um backdoor de ouros, vai jogar muito de check raise. Você vê que não é tanto, tirando aqui o dama 10, que é dama 10 de ouros, que pô, é ok, né? Mas o resto, muito mais que você tenha ouros na mão, joga muito mais de check call do que check raise. Você precisa ter já o bloco do flush draw no flop. Outra coisa que eu acho legal de fazer aqui, não sei se vai ter TG versus o Big Blind. Tem, mas tem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho esse mesmo flop. Tá faltando TG. Tem aqui, nice. TG versus Big Blind, Valete 9-4. Só para comparar o que a gente defende nesse flop contra o Button, comparado com o que a gente defende mesmo stack size contra o TG. Então a gente vê aqui. Primeiro que você vê que o TG já usa sizes maiores, né? Do que comparado ali. Ele já, tipo, mesmo nesse board ele já tá betando mais. E vamos que ele beta 25%. E a gente observa que tá defendendo primeiro os ace highs, olha, começa já a foldar mais. Então a frequência de fold é maior, né? Ali tá 40%. A frequência de check raise também menor contra o TG. E vários ace highs que dá um call ali, por exemplo, você pode dar call contra o button até tipo um Ice 7, mesmo sem backdoor. Então aqui você vai dar call
com esses backdoors aqui, tipo Ice 7 de paus ou Ice 5 de paus, alguma coisa nesse sentido, né? Vários Ace Highs, Ice 8 off, só que contra o TG você já não dá muito call, né? Então, primeiro você dá muito call de menos Ace High do que comparado contra o Button do que contra o TG, né? Por questões óbvias, você vai ter mais realização de equidade quando você dá call aqui no Button. Top pairs também, se vocês prestarem atenção, não mudou muito, vamos assim dizer. Claro que aqui contra o Button ele tá dando mais check raise, mas aqui ainda ele tá dando check raise, que a gente tem o Ás Vala, Rei Vala, Dama Vala, né? Quase Vala ninguém 9, faz isso, né? Tipo, dá check Vala raise com 10. Dama Vala contra o TG. Tipo, Vala 10. É muito difícil, né? Os dois bottom pairs, como eu falei, só jogando de call mesmo, aqui contra o Button e aqui contra o TG só dando call contra essa size small. E flush draw, a gente pode comparar aqui. Tá dando terra razoavelmente. Você vê que o que tá mudando é que ele tá pegando mais flush draw para dar check raise, principalmente os melhores, né? Contra o TG, né? Ele tá já pegando os nut flush draw, vários raise e damas para dar check raise. E esses aqui quase que ele não dá check raise, esses piores flush draws contra o TG. Aqui tem uma ou outra frequência de check raise, mas é muito mais focado nesse topo do range, tem no Wise, o Rage, Overcard, Dama, com os backdoor de sequência e flush draw, né? Pra gente comparar. Então, é isso. Então, você vê que ele tem alguns... Seria mais a defesa, obviamente, de call, né? Você vê que aqui a gente tem 40% de call contra o TG, aqui vai para 52%. Então, a gente dá call muito mais amplo contra o cutoff button. Então, isso que a gente mostrar. Por exemplo, Dama 7 de ouro. Você tá vendo que tá dando call. Então, aqui uma mão, como eu tinha falado para vocês. Dama 7, Dama 6, Dama 7 de paus, eu vou dar call contra esse player. Agora, contra o TG, vocês já não podem dar mais call de Dama 7 de ouros. Dama 6 de ouros. Só que aqui ele tá dando call de Dama 7 de ouros. Dama 6 de ouros. Ficou claro isso pra vocês, galera? Então, contra o cutoff button é uma coisa, contra EP já é outro que vocês vão defender. Então vocês veem que amplia muito mais o range de defesa, né?